E aí pessoal, beleza? Então, vim falar sobre Superman. Tava rolando uma discussão na rede vizinha sobre o Superman do Zack Snyder e o Superman do James Gunn. Cara, os dois diretores fizeram coisas bem diferentes uma da outra. O Zack Snyder usou de um Superman que era predestinado a se tornar mal, um Superman que era predestinado a se tornar um vilão. Enquanto o James Gunn usou do Superman, que é o símbolo de esperança, um Superman bom, um Superman que se preocupa em salvar vidas. Enquanto o Zack Snyder, cara, fez um Superman que queria farmar áurea a todo custo. E isso acabou me incomodando muito. Só que para algumas pessoas, o Superman do Zack Snyder é o Superman perfeito. Cara, eu entendo como as pessoas acham que seria o Superman. Mas eles estão bem enganados, porque o Superman do Zack Snyder não representa o Superman, não representa a essência do Superman. De longe, ele representa o que os criadores do Superman queriam demonstrar com o super-herói perfeito. O Zack Snyder fez um Superman que matou no primeiro filme, o Homem de Aço. Ele acabou tirando a vida do Zod. E isso é uma coisa que eu não consigo ver o Superman mesmo fazendo em nenhum momento, sabe? Ele realmente tentaria salvar, ele conseguiria salvar. Algumas cenas que a gente consegue imaginar o que ele poderia fazer. Pegando de exemplo o Superman, de Superman e Lois, que para mim é um Superman quase perfeito. Além de ser um ótimo Clark Kent, ele demonstra ser um ótimo Clark Kent em vários momentos ali da série. E, cara, pra mim é uma representação de um pai e uma figura paterna muito boa. É o Superman de Superman Lois, que é o Superman do Tyler, né? Cara, e o Zack Snyder tirou toda a essência do Superman de ser uma figura de representar esperança. Cara, o Superman do Homem de Aço ali não representa, não representa esse símbolo, não significa esperança. Ele veio mais como a representação de um Deus na Terra. A cena que as pessoas aclamam ele descendo dos céus, eu não vejo as pessoas ali naquela cena vendo ele como um símbolo de esperança. Eu não consigo captar isso, não consigo captar essa energia daquela cena. Mas sim as pessoas adorando um Deus, um ser divino descendo dos céus. Enquanto algumas cenas do Superman Lois, que ele desce e as pessoas aplaudem ele, aí você vê a diferença de energia das pessoas ao redor. As pessoas estão orgulhosas, as pessoas estão se sentindo confortáveis, as pessoas veem ele como um símbolo de esperança, não como um Deus. Assim como algumas cenas do Superman do James Gunn, que as pessoas olham para ele e vê que a gente consegue sentir a energia das pessoas orgulhosas por ter aquele ser na Terra, ter aquele símbolo de um super-herói, de um símbolo de esperança. Cara, e as cenas do Superman Batman, cara, que tem as cenas ali que me dão dor de cabeça quando eu vejo o Superman vindo falar com o Lois que ninguém se mantém bom nesse mundo, cara. Isso eu não consigo imaginar o Superman falando um absurdo desse. Principalmente o Superman que seria ali do universo principal. Tá, se fosse um Superman de um outro universo, um Superman de um Justice, Superman de outros universos, aí sim, cara, mas ali era a representação do Superman do universo principal, que era um Superman que realmente estava predestinado a ser mal. A ideia do Zack Snyder era fazer os filmes com no final o Superman realmente se cedendo ao domínio do Darkseid através do controle mental do Darkseid. E no final ele teria o filho com a Lois, que seria o Batman. Cara, eu não consigo imaginar isso como um Superman perfeito. De longe mesmo. Aí o cara vem, mostra no filme, ninguém se mantém bom nesse mundo, enquanto a gente pega o Superman do Brandon ali, do Arrowverse, ali na Crise nas Infinitas Terras, que ele fala que o Superman ali chega com a Lois, cara, você tem que descansar. Não, mas quando eu vesti esse brasão, eu tinha que dar esperança às pessoas. Aí a Lois pergunta, mas por que o preto? Porque mesmo em tempos sombrios,
a esperança prevalece, cara. É isso que o Superman transmite. Cara, eu me arrepiei. É isso que o Superman transmite. Esperança, não medo. Não, as pessoas não podem ter temor dele por ele ser um ser extremamente poderoso. As pessoas têm que ver esperança. Tem que ver ele descendo dos céus e ver, cara, ele chegou o nosso Salvador. Não chegou o ser poderoso, que é um Deus na Terra. Não, isso pra mim de longe mesmo. E várias cenas ali do Batman vs Superman, que o Superman ali na cena que ele vai falar com o Lex Luthor em cima do prédio, cara, ele tiraria a vida do Lex naquele momento, cara. Eu não consigo imaginar um Superman perdendo a cabeça daquele jeito. Ele realmente enche os olhos dele de energia e ele ia tirar a vida do Lex, cara, naquele momento ali. Só não fez isso porque a Martha, a mãe dele, estava sendo feita de refém. Vocês conseguem imaginar um Superman nesse naipe? Eu vi em algum lugar quando o Guilherme Briggs foi dublar o Superman Homem de Aço, que ele leu o roteiro e ele disse que ficou em estado de choque quando viu que o Superman ia tirar a vida do General Zod, cara. Entre aquelas outras cenas, cara, que eu acho extremamente ridículo, a cena que o Superman e a Lois vão começar a se beijar no meio dos destroços da cidade, cara. Depois que rola uma destruição total, milhões de vidas perdidas, e eles vão lá e se beijam, cara. Aquilo ali, pra mim, não é uma cena de romance. Pra mim, aquilo me dá agonia de ver aquilo, cara. Enquanto James Gunn realmente pegou uma cena de um beijo, uma cena romântica no filme ali, que chega a ser... Cara, é lindo de se ver, porque eles vão lá, não vão se beijar na frente de todo mundo, a respeito também. Vão lá pro cantinho, pá, se beijam. Uma cena bonita, sabe? Deles se beijando. Cara, isso ali é muito bom. Eu acho perfeita aquela cena. Além da fotografia, tá muito bonita. Um Superman que realmente se preocupa, cara. Ele não queria matar o bichão, aquele caju gigante. Ele ficou, tipo, arrasado quando eles chegaram. Pô, não era necessário fazer isso. Quando a gangue da justiça chega, ele não queria tirar a vida daquele animal. Porque ele sabia que aquele animal não estava fazendo aquilo porque ele queria, era um animal, era irracional. E ele não queria tirar a vida dele, cara. Isso pra mim, cara, encaixa perfeitamente. Encaixa perfeitamente. Enquanto o Superman do Homem de Aço tira a luta do meio do campo e leva a luta pro meio da cidade, uma pancadaria total. Ah, mas ele tinha que matar o Zod porque não tinha como... Ele, cara, pega uma cena de Superman e Lois, onde o filho do Superman, o Jonathan, eu acho que era o Jordan ou o Jonathan, eu acho que é o Jordan, que é o do cabelinho preto, começa a usar os poderes dele e o Clark vai lá e mete a mão no olho dele aqui e segura a rajada de energia toda na mão, cara. E isso é demonstração pra mim de poder, cara. Ele segurou uma rajada de energia na mão, assim, pá, segurou o olho do filho dele. Pô, o Superman poderia ter feito aquilo naquela cena ali. Poderia, cara. Não era necessário ele tirar a vida do General Zod. Eu não consigo imaginar um Superman fazendo isso. Só que o que mais me incomoda é um bando de marmanjo achando que pra demonstrar poder tem que ser um Capitão Pátria ou um Omni-Man, cara. Eu acho que a galera tá com a cabeça tão bagunçada que pra te demonstrar força, pra te demonstrar ser um homem de respeito, tu tem que ser um cara destruidor, tem que ser um cara voltado a ser mal. E eu acho que isso é totalmente errado, totalmente contrário, que um homem, uma cena de uma animação, um homem forte se protege, um homem mais forte ainda protege os outros. E é uma cena de uma animação, eu espero que vocês já deixem no comentário se vocês sabem que animação é essa. E isso pra mim marca muito, cara, marca muito mesmo. E quanto a cabeça dos caras estão bagunçadas. Eu vi muito homem deixando nos comentários ali, muito cara que o filme do James Gunn é um filme feito pra criança. Cara, eu realmente, se eu tivesse filho, eu levaria meu filho com todo orgulho pra ele se espelhar num super-herói que quer fazer o bem, até pra uns quilozinhos, ele quer fazer o bem. Eu gostaria que meu filho se espelhasse nisso, num super-herói que a todo custo quer fazer o bem e que é um símbolo de esperança. Eu gostaria muito que meu filho se espelhasse nisso, porque as crianças de hoje serão os homens do nosso futuro. E eu quero que os homens do futuro sejam melhores do que a nossa geração. Sejam homens muito melhores. E é isso que me deixa muito triste, sabe? Das pessoas realmente pegar e ver que pra ser homem ou pra mostrar que a masculinidade tem que ser um cara mau. E isso pra mim é bobeira. Então,
eu sou totalmente contra a ideia das pessoas achar que o Superman do Zack Snyder é o Superman perfeito. O Henry Cavill como Superman, com traje, ele pra mim encaixa perfeitamente como Superman. Ele ali no traje, ele nas cenas, cara, ele encaixa perfeitamente como Superman. Mas o roteiro do filme, o roteiro dos filmes do Zack Snyder não encaixa no Superman. É isso que me incomoda. É isso que as pessoas não entendem. Se elas falassem assim, pô, o Superman do Henry Cavill é muito bom, é perfeito, ele, pô, seria perfeito. Cara, eu daria toda a razão pra pessoa. Mas agora a pessoa falar que o Superman do Zack Snyder é o Superman perfeito, pra mim isso aí é a maior besteira do mundo. Mas eu volto a repetir, o Superman do Henry Cavill é perfeito, cara. Tipo assim, encaixa perfeito, o uniforme perfeito, a fisionomia dele perfeito, perfeito. Mas o roteiro do Zack Snyder acaba com a ideia do que o Superman realmente transmite. Então, pessoal, muito obrigado por quem assistiu até aqui. E não esquece de deixar teu like e se inscrever no canal. Valeu!